na sua presença e pedir com que a sua bênção nos acompanhe no trajeto desta aula de hoje. Oremos. Pai amado, louvamos o teu nome, agradecidos pela oportunidade que nos é dada, pelo fato que nos dá vida, nos dá saúde e nos dá oportunidade. Senhor, aqueles alunos que ainda não chegaram e outros que ainda não chegarão, não poderão chegar, que a tua bênção seja sobre eles, alcança-lhes a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Sê com eles, ajuda-os, fortalece-os, ó Deus, dá vitória nos seus problemas e dificuldades, nas suas limitações em estarem aqui. Senhor, muito obrigado pelas condições que concedes a nós que conseguimos chegar aqui, e abençoa esta aula, entregamos aos teus cuidados, pedimos que a luz do teu Santo Espírito seja sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, ó Deus. Ajuda-nos a compreendermos a profundidade da tua Santa Escritura. Louvamos o teu nome, agradecidos, entregando esta aula aos teus cuidados, no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na nossa terceira aula da nossa matéria História de Israel. Essa é a terceira aula da nossa matéria História de Israel. Hoje é segunda-feira, 28 de agosto. Deus abençoe a cada um de vocês, né? 28 de agosto de 2023. Hoje, pela bondade de Deus, né? Quando você fizer a sua oração em favor da minha vida, inclua a vida do meu menino, do meu filho, né? Meu filho hoje completa 27 anos de idade. Entendeu? Hoje é o aniversário do meu menino, é 5 dias antes do meu, sábado é o meu. Pela misericórdia de Deus, né? Se até lá Jesus não me levar, sábado eu abraço 64. Hoje ele abraça 27. Tô ficando velhinho, gente. Um abraço. Não estou a juventude do irmão Wilson, nem da irmã Terezinha, nem do Lucas e nem do irmão Jonatas, né? Tô ficando velhinho. E eu também, Abraço. pastor, 67, né, pastor? Não, a senhora não parece, não. A senhora engana muito, sabia? Com todo respeito. A senhora fala 67 assim para impressionar a gente, mas a senhora tem seus 47, olha lá. Pastor, eu vou ver se eu Não, não. paro na esquina e aguardar o senhor, viu? Que eu já estou com 65 indo para 66. O senhor também, irmão. O senhor é muito fene, irmão. O irmão Wilson é fene, né? Ele tem os 48 dele, que enganar todo mundo que tem 67, 66. Então, fique nesse bom humor que vocês têm, graças a Deus, e deixa eu abraçar a minha realidade de 64 anos. Não posso me queixar, não, né? Graças a Deus. Então, quando você hoje orar, ore pelo Israel Levi, que pela bondade de Deus hoje alcança seus 27 anos de vida, né? Nasceu ali quando éramos missionários na Argentina, né? Ele é Argentina da CEPA. E gosta de andar com a camisa 10 do Messi, é um negócio complicado, não tem como tirar dele, não. Ama a camisa 10 do Messi, meu Deus. Não é para me provocar, não, mas é o país dele, né? Então, eu admiro quando alguém ama a sua pátria, né? Da maneira como ele ama. Meus irmãos, nós vamos entrar na página 6. Estamos estudando uma matéria bastante interessante, que não é muito apreciada, não é muito, digamos assim, admirada, porque nem todos gostam de história, mas quando entendemos um pouco da história da nação de Israel, vamos entender melhor a Bíblia Sagrada. Eu percebo que alguns pastores, líderes, não entendem muito a Bíblia porque desconhecem detalhes da história de Israel. Essa é a razão que esta matéria ela tem que aparecer em um currículo de teologia, e ela geralmente aparece no curso médio. Né? No curso médio de teologia, então, nos propomos a estudar sobre a história de Israel, que ela tem uma capital importância na compreensão da Bíblia Sagrada. Antes de nós avançarmos na página 6, né? Está chegando aí, irmão Joubert. Irmão Joubert, prazer rever a sua pessoa. Já estava batendo uma angústia. Se eu não lhe visse hoje, não sei o que eu faria amanhã, nem que eu entrasse na sua casa sorrateiramente
Gente, café. eu sou meio louco. Quem não me conhece pensa que eu sou doido, não sabe que eu sou doido. Posso pegar um voo aí, cair na sua casa e você se assustar e matar você do coração. Tomar aquele Entende? café. Já estava pensando, né, amanhã, na parte da manhã, pegar um voo, até estava vendo o preço dos voos, né, e vou lá pegar o irmão Jobé de jeito. Aí de quebra eu chamaria o irmão Wilson só para não ficar sozinho. Mas não me force a fazer isso, Jobé, que não falando sério, eu faço. É bom que eu vou ter Todo uma mundo me chama de, visita, né? e todo mundo me chama de doido, né? Quando eu apareço, assim, ué, o que tá fazendo aqui? Essa hora da manhã, entende? Já fiz isso, não estou me gabando. Alguns meses atrás já fiz isso com 2 alunos, e eles quase infartaram. Cheguei lá, era 8 horas da manhã, ué, o que você está fazendo aqui? Ué, tomei o primeiro voo para cá, ué, o que você está fazendo? Sumiu da aula, 3 aulas, eu penso que eu vou ficar quieto? Já deixei várias mensagens e não me respondeu, então o único jeito de resgatar essa cidade. Depois voltaram bonitinho, não saíram mais. Não tiveram mais problema, né? Agora, quando tem que ausentar, se comunicam, né? Então, não me forcem a fazer isso, né? Por favor, Jobê, se eu subir a próxima, estou aí. Pode acreditar. Tá bom. Deixa eu Gente, tentar vamos fazer um aceitar. rápido resuminho da matéria antes de nós chegarmos aqui na página 6. Apenas um rápido resuminho. Já postei isso no grupo, é um slide. Se você, por alguma razão, ainda não tem esse slide, vai lá no grupo. Eu postei, tá? Caso você não encontre, me deixa saber que eu jogo no teu privado. Quantos estão enxergando o slide agora, nesse exato momento? Estão enxergando? Perfeito. Vamos lá, então. Esse é o mapa mundi, né? O mapa de todo o nosso planeta Terra. Essa é uma parte do nosso planeta Terra que envolve o continente africano e esse cantinho aqui onde você está vendo a mãozinha se movendo é o continente asiático. Aí nós vamos então identificar as terras bíblicas. Esse círculo que você está vendo é a abrangência das terras bíblicas, né, que envolve o sul da Europa, Oriente Médio, Ásia Menor, norte da África. Agora nós temos uma visão mais clara, né, da África. Esse aqui é o continente africano, o continente europeu e o continente asiático, dentro do qual está a nação de Israel. Aqui já aproximamos, aqui nós temos uma visão de 3 continentes, né? Daqui para cá, a Europa, né? Incluindo a Grécia, Bulgária, Macedônia, Albânia, Itália, Sérvia. Aqui temos o norte da África, envolvendo Líbia e Egito. E aqui temos o continente asiático, né? Onde está a nação de Israel. Interessante que o continente asiático ele é bem extenso, ele começa, né, dentro da Turquia, que se conecta com um pedacinho da Europa e se estende indo na direção leste. E aqui estamos vendo a nação de Israel, cercada pela Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita, Jordânia e o Mar Mediterrâneo. Ampliamos o campo de visão, aí você vê então Israel, e tem os seus países fronteiriços, Jordânia, temos Líbano, temos um pedacinho da Síria que se conecta lá em cima com o norte de Israel, o Egito, tá? E um pedacinho pequenino, embora aqui no mapa é difícil de você enxergar, né? Um pedacinho que se conecta com a Arábia Saudita. Vamos então avançar um pouco nas terras bíblicas e vamos só nos focar com respeito a Israel. Só Israel, as outras partes a gente não vai, obviamente, ter o foco, porque não é objeto de estudo mais amplo da matéria que já foi estudada de Israel, geografia bíblica. Estou aqui chegando na parte para você ter uma visão. Ok, essa aqui é a visão da rota do Êxodo e do assentamento na Palestina. Temos aqui que no Antigo Testamento a nação de Israel tomava o nome de Canaã ou Terra Prometida.
Canaã, quando se torna posse total dos hebreus, ela é repartida em 12 tribos, e aqui estão as 12 tribos: Manassés, Naftali, Issacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Asser, Zebulon, Gad, Dan, Ruben e Judá. Então, as 12 tribos, elas assumem esta configuração geográfica a partir do momento de Josué, né? Quando Josué introduz a nação dentro da terra prometida. Naquela época, estas eram as características políticas e sociais, né? Eram as características de um sistema tribal, organizados em montes e por clãs. O poder até então era descentralizado, não tinham reis, isso no tempo de Josué. Autonomia produtiva, sem impostos, propriedade coletiva, leis comunitárias e tendo como seu Deus libertador Javé ou Yahweh. O livro de Josué, como estamos nos referindo a Josué, pode ser dividido em 3 partes: a conquista da terra prometida, a distribuição das terras entre as tribos e o fim da missão de Josué, ou seja, a conquista da terra, os 12 primeiros capítulos, a distribuição das terras entre as tribos, os capítulos 13 ao 21, e o fim da missão de Josué envolvem os capítulos 22, 23 e 24. Aí vem a época dos juízes, né? As características são bem diferentes, vão descendo as planícies, crescente organização por tribos, distribuição comunitária das terras, ocasionais guerras de defesas e assembleia de Siquém, aceitação de Javé ou de Jeová ou Yahvé por todos. O livro dos juízes, olha só, enquanto o livro de Josué dava a ideia de que toda a terra prometida já havia sido conquistada, Juízes traz uma ideia diferente. A conquista ainda não é total. O território sofre invasões. Cidades cananeias oprimem os israelitas. Vizinhos atormentam a sua vida e há lutas internas sobre as tribos. Os juízes são de 2 tipos, né? Só para você ter uma leve noção dessa história. Os juízes menores exerciam função durante um só tempo, e foram 6. Zangar ou Samgar, né? De acordo com a tradução da sua Bíblia, você pode ler como zangar, sangar ou zamgar. Com N, a diferença está no N, né? Zangar ou zamgar. Juízes 3:31. Aí temos Tola, Jair, Abezã, Elon e Abdon. Juízes maiores, heróis tribais lideraram movimentos de liberação. Otoniel ou Otniel, né? Porque tem 2 traduções. Você, de acordo com a sua tradução, vai ler na sua Bíblia Otoniel, Oto, ou Otniel sem o O. Eud, Aod, também tem 2 traduções, né? De acordo com a sua tradução, você vai encontrar na sua Bíblia Eud ou Aod. Tá? Então, se na sua Bíblia você encontrar como Aod, correto. Se encontrar como Eud, correto. Isso são variantes nas traduções de acordo com a versão em português que você está usando. Depois, seguido por Débora, Gedeão com E ou Gideão com I. Interessante também. Há variações, né? Pode ser G com E, Gedeão, ou Gi com I, Gideão. Jefté e Sansão. Interpretação religiosa dos acontecimentos. Então, nós estamos dando uma visão rápida do livro de Juízes para entendermos a divisão depois dos reinos de Israel e Judá. Os filhos de Israel fazem o que é mal aos olhos do Senhor, de Deus se acende e ele os castiga, entregando-os nas mãos dos inimigos, e no meio do sofrimento, eles clamam, Deus se comove e suscita um Salvador para libertá-los. Vem a paz por um período, depois tudo recomeça. Ou seja, a nação de Israel vive um período de vai e volta, vai e volta. Clama, se arrepende, recebe o livramento, volta ao pecado. Clama, se arrepende, recebe o livramento, volta ao pecado. E isso aconteceram por 13 vezes diferentes. Meu Deus. Ok.
é importante ressaltar que Israel não estava sozinha. Ele tinha outras nações ao seu redor, e Deus usou muitas dessas nações para oprimir a nação de Israel no tempo dos juízes. São elas: cananeus, hititas, filisteus, fenícios, moabitas, amonitas, edomitas, midianitas. Os cananeus estavam dominando toda essa área aqui, uma área enorme. Os hititas estavam bem ao norte, mas eles tinham uma força tremenda no sentido bélico, militar, para invadirem Israel. Os filisteus estavam nessa faixa de terra, que hoje é considerada a faixa de Gaza. Os fenícios estavam aonde hoje seria o país chamado Líbano. Os moabitas estavam do outro lado do Jordão, ao sul, onde hoje se localiza a Jordânia. Os amonitas também, na mesma área, ou seja, a Jordânia de hoje, lá no passado era a terra dos amonitas, dos moabitas e dos edomitas. Já Midian, a terra dos midianitas, hoje é um pedaço no norte do que seria a Arábia Saudita. Êxodo 21, 10, a desigualdade de Israel. Preste atenção que isso aqui é interessante. Ó. Em Juízes 8, 22, 35, vemos a primeira tentativa de Israel colocar um rei. Se você se lembra, Israel não é de hoje que Israel não deixava de expressar a vontade de ter um rei. Parece que, de uma certa forma, a teocracia incomodava Israel, certo? E isso aconteceu em Gideão. Quando Gideão era o juiz de Israel, a nação de Israel foi tentada a forçar a barra para querer a entronização de um rei. Essa foi a primeira tentativa. A segunda tentativa foi em Juízes 9, 1, 17, com tentar colocar Abimeleque no trono. As duas falharam. Depois, 1 de Samuel 8, 1, 22, o povo pede um rei. Em 2 de Samuel 7, 1, 27, nós lemos nesta passagem do poder do rei anunciado e hereditário. Lembre-se que a partir do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel entra o primeiro rei de Israel, que é Saul. A monarquia unida, os primeiros reis. 1 de Samuel, capítulos 10 e 11, aparece Saul. 2 de Samuel, capítulo 2, aparece Davi. 1 de Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 12, Davi. Aqui eu não incluí o quarto rei de Israel. Lembra-se, eu falei alguma coisa sobre ele, e a maioria dos livros de teologia não mencionam o nome, não do quarto. O quarto rei de Israel, cronologicamente falando, seria Samuel. Então, este rei a qual eu me refiro seria, de verdade, o segundo rei de Israel. O primeiro, sem sombra qualquer dúvida, foi Saul. Mas e o segundo rei de Israel, que todo mundo ensina que foi Davi? Não foi, na verdade, cronologicamente, não foi Davi. Alguém se lembra? Quem foi o segundo rei de Israel, cronologicamente? Como? Não, Mefibosete não. Não. O filho de Saul, não? Sim, mas não foi este. Alguém se lembra qual foi? Foi filho de Saul, sem dúvida, mas não foi Mefibosete. Olha, não, Isbosete. Isbosete, perfeito. Se você quiser anotar, segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Isbosete. Isso aqui é uma curiosidade que deixa muita gente de cabeça voltada, porque qual a razão de tanto tempo sustentar essa ideia que o Israel unido foi constituído por 3 reis e não por 4? É fácil, porque o reinado de Isbosete foi muito curtíssimo, 2 anos apenas. Então, infelizmente, houve um erro um tanto generalizado, por ter sido tão curto, acredita-se, né, devido a essa situação, que os historiadores, né, comentaristas e teólogos passam por cima da pessoa
de Isbosete. Eu, inclusive, no ano retrasado, eu enviei um ofício para a Casa Publicadora. Muito engraçado isso, né? Das Assembleias de Deus, né? Eu faço isso porque eu fui redator auxiliar ali por 2 anos, pela bondade e misericórdia de Deus, e se assustaram quando eu pensava que eu estava brincando, que eu estava fazendo algum tipo de piada de mau gosto, mas eu falei, não, estou falando sério para vocês, dê uma revisada nas revistas de vocês, porque tem um probleminha aí. Mas que problema, pastor? Dê uma olhada. E coisa de 3 semanas me mandaram um e-mail se desculpando comigo, porque, na verdade, quando receberam a minha carta fazendo esta observação, eu fui visto com péssimos olhos, né? Como eu estava querendo criar um sensacionalismo, mas depois conferiram pelo texto, para vocês verem como a coisa ficou desconhecida durante anos, anos e anos, né? Inclusive, eu fui mal interpretado. Depois me mandaram um e-mail se desculpando, porque a equipe de revisão havia desdenhado a minha carta. E eu falei, tudo bem, tranquilo, vocês aprenderam desta maneira, o que é que eu vou fazer? Se vocês depois leram o texto e se deram conta que o texto fala a verdade, fico feliz, não é uma coisa da minha cabeça, está lá no texto. Então, acredita-se que a partir do próximo ano, algumas revistas das escolas bíblicas dominicais vão ter essa correção, né? Vai ser estranho, né? Tantos e tantos anos sendo ensinado 3 reis sobre o Israel unido, e agora vem o quarto, vai dar um pouquinho de movimento na cabeça de alguns pastores. Vamos lá. Características da monarquia unida: acumulação de poder e terras, tributos, trabalhos forçados, resistência dos agricultores, guerras de conquistas, unificação territorial e, o mais curioso, cultos estrangeiros, ou seja, Israel não adorava unicamente a um só Deus. Aqui nós temos a linha geográfica dos reinos de Davi, Saul e Salomão. Preste atenção porque você tem esse slide, tá? Aonde você vê a linha em laranja é o reino de Saul. Olha que interessante. Na verdade, não laranja, vermelha. Então, Saul começa aqui, ó. Então, essa parte aqui que você está vendo embaixo ou no meio é o território do reino de Saul. A cor violácea ou violeta são as fronteiras do reino de Davi. Aí você vê o reino de Davi aqui, ó. Já deu uma esticada maior. E o reino de Salomão, por incrível que pareça, esse pedacinho aqui, ó, lá no norte. Então, Salomão, quando ele veio a governar, ele além dessa parte aqui, que foi o território que ele conquistou, ele pegou de bandeja o território conquistado por Davi, que foi uma área maior, tá? E pegou de bandeja o território que Saul conquistou. Então, na verdade, o território do Israel Unido abrangia toda esta área lá de cima, tocando a cidade de Tilsa, ou de Tifsa, aliás, onde estava uma parte do Eufrates, até a cidade de Ezion-Geber, lá embaixo, no sul. Quando os israelitas trafegavam no deserto, era normal, claro, terem o tabernáculo, que era o templo portátil, que se movia. Mas o que muito chama a atenção, que quando o tabernáculo parava pelo movimento da nuvem, as tribos eram, por orientação de Deus, obrigadas a estenderem as suas tendas na seguinte posição: o tabernáculo no meio, claro, no lado norte, as tendas das tribos de Aser, Naftali e Dan eram estendidas. No lado oeste, as tendas das tribos de Manassés, Benjamim e Efraim. Do lado leste, as tendas de Issacar, Judá e Zebulon. E no lado sul, as tendas de Ruben, Simeão e Gade. Muito interessante essa disposição. Deixa então eu avançar agora dentro da apostila. Vamos então voltar para a apostila. Página 6. Cronologia dos reis de Israel.
Observem que a listinha, esse quadro, né? Esse quadro aqui, ó. Observem que neste quadro aqui, Rodney, fala comigo. Esse homem tá bonito. O que tá fazendo, Rodney? Já sei, não precisa falar, não. Duas coisas. Tá tomando banho em um produto diferente. Segundo, tá acrescentada a unção de Deus. E terceiro, o cuidado da esposa. Eita, essas três coisas tá deixando o Rodney... Não tô com inveja não, Rodney. Tu tá com o rosto de menino. Quem dera eu ter esse rosto aos 64. Desculpa, Rodney, eu tinha Muita, que muita fazer essa... gentileza do pastor, muita gentileza. Estou sendo sincero, Rodney, estou sendo sincero. Queria ter esse rosto jovial, né? Eu já estou com 3, 4 pés de galinha aqui que está me deixando irritado, né? Mas tudo bem. É o menino de 6 anos, não deixa eu dormir. Ah, é esse o segredo? Então eu tenho que correr atrás de neto. Ah, Eu tenho que correr atrás de neto. Mas tá chegamos difícil. chegamos O meu ontem tá... de viagem, ontem na... Chegaram ontem, olha só. Eu estava reconhecendo esse background aqui atrás. Falei, será que é no Brasil? Está diferente. Não, ficamos lá 4 semanas lá. Uma semana no Rio de Janeiro e 15 Rapaz, em que Patinga. passou rápido. O que é isso? Passou muito Sua esposa rápido. poderá estar hoje presente na aula ou está com dificuldades hoje? Ela tá arrumando as coisas da mala, tá mexendo, ela tá escutando a aula. Ela tá aqui, ó, do lado aqui, escutando. Ela tá É, na escutando. medida na medida do Mediane, possível, se fosse pastor, possível, né? Eu pastor não Pérez estou chamou você forçando. aqui. Já que vocês estão chegando de viagem, né? Dizer que tá entrando agora. Tá bom, tranquilo. Então, deixa eu tomar aqui um pouco de água, porque a minha garganta está seca. Muito bom, Roger, rever vocês. Muito obrigado pela comunicação. Se vocês observarem essa cronologia, os reis de Judá são 17, ou foram 17, e os de Israel foram 18. Procure não se esquecer disso. O reino de Judá foi constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim. Preste atenção. O reino de Judá foi constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital foi Jerusalém, certo? Já o reino do norte, porque Judá era sul, o reino do norte, constituída por 10 tribos, as demais 10 tribos, e a capital foi Samaria, reino do norte. Se vocês observarem no rodapé desse quadro aqui, olha, preste atenção, isso aqui é importante. Dos 2 reinos, aqui estamos falando do Israel separado, do Israel dividido. O primeiro reino a cair nas mãos dos estrangeiros foi o reino de Israel. Lá no rodapé você vai ver a data. No ano de 722 a.C. ocorre o cerco de Samaria e o fim do reino de Israel. O reino de Israel, então, ele sofre o acosso ou a invasão dos assírios em 722 a.C. Quase 150 anos depois, cai Judá nas mãos dos babilônios. Em 586 a.C., Nabucodonosor II, aqui nós não colocamos se foi primeiro ou segundo, porque a Bíblia só fala de um Nabucodonosor, mas a história fala que foi Nabucodonosor II. Nabucodonosor II destrói o templo de Jerusalém, leva os vasos do templo para a Babilônia. Interessante que os babilônios não destruíram o reino do sul, de uma vez só. Foi em 3 levas, né? A primeira leva começa em 606 a.C., depois a segunda leva em 597, aí a terceira leva arrasa com tudo, foi em 586. Vamos então aqui ler esse número 5, o período do cativeiro babilônio. Embora tenha sido um período de apenas 70 anos, de 607 a 538 aproximadamente, foi determinante para a história e o caráter de Israel. Por volta do ano 607 a.C., Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, ataca Jerusalém e leva cativo alguns de Judá para a cidade de Babilônia, entre eles Daniel e seus amigos. Em 587 a.C., ele volta a atacar Judá, sitiando Jerusalém, destruindo o templo e levando embora os vasos sagrados, juntamente com a população da terra. Nesse período do exílio surgem profetas como Daniel e Ezequiel, enquanto em Jerusalém Jeremias continua também exercendo o seu
ministério profético. Foi o período de ouro, vamos dizer assim, dos 3 profetas, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Mas procure anotar aqui, só Daniel e Ezequiel foram levados, deportados para a Babilônia, enquanto que Jeremias fica em Jerusalém. Oh, que interessante, porque muitos não entendem isso, pensam que foram os 3 levados para a Babilônia. Isso é muito importante isso aqui anotar, tá? Só Daniel e Ezequiel são levados, e Jeremias fica, porque Jeremias profetizou sobre isso. Olha que interessante, ele profetizou a queda de Judá nas mãos de uma nação estrangeira. E o próprio Jeremias profetizou ele sendo ali reduzido, preso, humilhado dentro de Jerusalém. Ele é considerado o profeta chorão, mas foi um profeta que sofreu muito na mão dos babilônios, sendo ali retido e humilhado dentro de Jerusalém. Em 539 a.C., não, perdão, o cativeiro está baseado na lei do descanso da terra, conforme demonstrou Jeremias. Pela lei, os judeus deveriam deixar a terra em descanso a cada 7 anos. Todavia, passaram-se 490 anos e eles não obedeceram. Como consequência, os 70 anos foram uma forma de impor esse descanso. Este fora o tempo predito por Jeremias. Então, Jeremias foi um profeta de grande destaque, de grande participação no momento de alta crise, uma crise sem precedentes na história da nação de Judá. Já em 539 a.C., Daniel compreendeu pelo livro de Jeremias que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. Olha que coisa tremenda, né? Deus levantou 3 profetas, e os 3 profetas, Daniel, Ezequiel e Jeremias, estavam em uma única sintonia com respeito aos tempos que Deus estaria trazendo sobre a nação no cativeiro. Então, Daniel compreendeu pelo livro de Jeremias que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. Começou a orar pela restauração do povo. Em Daniel capítulo 5, temos narrada a queda da cidade de Babilônia. Belsazar, olha só que interessante, na verdade era o vice-rei da Babilônia, que governava no lugar de Nabonido. Conta o historiador Heródoto que eles estavam em grande festa, seguros, pois os muros da cidade eram inexpugnáveis. Isso é a cidade de Babilônia, na entrada da porta de Estar. Se você faz uma pesquisa, vai descobrir que hoje em Bagdá, que é o atual Iraque, a antiga Babilônia, existem ruínas, né? Tanto dos jardins suspensos, como do poderoso, rico palácio que se tornou depois tanto o palácio de Nabucodonosor como o palácio de Belsazar. A entrada desse palácio é chamada Porta de Estar, mas o que eu vou dizer em seguida é o que está aqui dizendo na nossa apostila. Conta o historiador Heródoto que eles estavam em grande festa, pois os muros da cidade eram inexpugnáveis. Ninguém podia destruir os muros da Babilônia, porque eram quase semelhantes aos muros de Jericó. Ciro, rei dos persas, usa então de um artifício e desvia as águas do rio Eufrates para um lago artificial. Com isto, foi possível entrar na cidade por baixo dos muros. Olha que loucura, isso foi Ciro, o rei dos persas, quem o fez, com água pelos joelhos. Os persas já se encontravam dentro da Babilônia. Que loucura isso aqui. E Belsazar nem sequer tinha recebido a notícia. Ciro, então, deixa Dario em seu lugar. Quando Belsazar se dá conta, é aquela narrativa que nós vemos, né? Que Belsazar estava dando uma festa, lembra? Aquela festa de arromba, usando os utensílios do templo que foram roubados e foram chamados, né? Até então foi Nabucodonosor que tirou os utensílios do templo de Jerusalém, mas os manteve guardados no tesouro da Babilônia. Mas o fim do Império Babilônico já estava com data marcada para acabar. E a forma que ficou manifesta foi o juízo que Deus lançou
sobre Belsazar. Belsazar, então, foi o último rei da Babilônia, naquela ocasião. E o que fez Belsazar para complicar a vida dele? Ele mandou trazer os utensílios da casa do Senhor e usá-los para aquela festa. Diz a Escritura que ele tirou as taças, mandou todos os utensílios serem usados para participarem daquela festa de orgia. Daqui a pouco, o que acontece? Vamos lá, alguém se lembra? Estão se embebedando, estão enchendo a cara, estão usando os vasos santos, e daqui a pouco a grande surpresa. Parece os dedos de mão na parede escrito. Exato. Diz a Escritura que uma mão aparece do nada e começa a escrever em persa. Vocês acreditam que essa inscrição está de pé até hoje, nas ruínas do Palácio de Star, na Babilônia, em Bagdá? Gente, é uma coisa fantástica. O governo do Iraque não permite a fotografia dessa inscrição. Eu pude 2 vezes entrar nas ruínas do Palácio de Nabucodonosor, que foi também de Belsazar, e você levanta o rosto. É um teto muito alto, de mais de 15 metros de altura. E você vê uma parte da parede como se tivesse sido chamuscada com fogo. Quando você se aproxima a uma distância, você vê a inscrição como ainda chamuscada em fogo. Bem interessante. E quem entende um pouquinho de persa vai ver perfeitamente ali, ó, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Está lá até hoje. Ninguém entende como conseguiram fazer essa inscrição, escrito em persa, porém como tivesse um incêndio, né, tido chamuscado aquela inscrição, que a tradução é: pesado foste o teu reino e encontrado em falta. E diz a Escritura que naquela mesma noite os filhos de Belsazar o mataram, e aí dando fim ao Império Babilônico, ao governo dos babilônios. E quem entra na história? Ciro e Dario. Ciro, rei dos persas, e Dario, rei dos medos. Interessante, 2 arqui-inimigos, persas e medos, se unem. E os dois têm uma participação muito importante na vida do profeta Daniel. Começa com Ciro e termina com Dario, né? E com Dario, vocês sabem, tem um final bem interessante, né? Que fazem de tudo para arrebentarem com a vida de Daniel. Cria-se uma conspiração e Daniel é lançado na cova dos leões. Lembra-se que esse período da história de Daniel é quando Dario está à frente do governo, porque o governo foi chamado Império Medo-Persa. Medos de um lado e persas de outro lado, mas o governo majoritário repousava sobre os persas. Vamos lá na página 7, continuando. Em torno do ano de 538, Ciro, rei da Pérsia e novo soberano do Oriente Próximo, autoriza o retorno de Zorobabel para a reconstrução do templo. Esse, na verdade, será o segundo templo de Israel. Anotem isso como importante. O primeiro templo de Israel é o de Salomão. O segundo templo de Israel é o de Zorobabel, que Herodes o Grande o remodela ao longo de 46 anos. Porque tem muita gente que se confunde. Vem cá, quando e quem construiu o segundo templo? Originalmente foi Zorobabel, e anos mais tarde Herodes o Grande, que traz a sua remodelação. Vamos lá. O que faz Zorobabel? Sua política religiosa, diferente dos babilônios e assírios, era mais prática, ou seja, dos persas, permitindo a cada povo continuar adorando seus deuses, pelo que ele mesmo ajudou a financiar a reconstrução do Templo de Jerusalém. O livro de Ester representa um parêntese, uma lacuna na história de Israel. Não ocorre dentro dos limites geográficos da nação, mas no exílio, a partir da capital do Império Persa,
Susa. O rei Assuero, conhecido na história como Xerxes ou Artaxerxes II, reinou de 485 a 465 a.C. E dentro deste período que se insere Esther, foi escrito para contar a origem da festa do Purim e mostra como os judeus foram salvos nesta época de serem completamente destruídos pelas maquinações de Amã. Foi a primeira tentativa do genocídio judaico. Quero fazer umas perguntinhas já para distribuir alguns pontinhos para animar vocês. Festa do Purim. Eu acredito que vocês já devem ter lido, ouvido alguma pregação, algum estudo bíblico. Eu creio que vocês já devem ter lido algum comentário bíblico sobre a festa do Purim. Quem já ouviu falar sobre esta festa judaica, a festa do Purim? Ninguém? Eu só ouvi falar recentemente com um pastor americano, Perfeito. que é mencionado no livro de Esther. Certo. Eu ouvi falar, não estou lembrando. Ok. Quem ouviu falar tem ideia do significado deste nome, Purim? Não vale olhar lá no Google, porque aí é desonestidade. Eu sou direto, meus irmãos. Estamos aqui para aprendermos juntos, entende? Senão, seria infrutífero nossos esforços estar aqui em ajudar os irmãos. Então, usemos o Google para outros tipos de recursos, pesquisa, como vocês vão responder o questionário lá no final da apostila, mas quando lançamos aqui as perguntas, não é válido a gente puxar a memória do Google. Vamos puxar a nossa memória. Ninguém se lembra o significado? Nunca ouviram falar? Anotem aí. Purim, festa das sortes. Purim quer dizer sortes. Sortes. Das sortes. Sortes. Sorte. Porque toda palavra transliterada em hebraico com IM está falando de plural. Então, festa das sortes. Sortes. O livro de Esther, segunda pergunta, o livro de Esther refere-se a um outro personagem, né? Esther foi o principal personagem ao lado de Assuero ou de Xerxes, né? Então temos bem claro, bem definido, né, que o livro de Esther teve dois protagonistas principais, ou dois personagens principais de mesmo calibre, né? Esther e Assuero, ou Esther e Xerxes. Qual foi o segundo personagem que marcou este livro, né? O terceiro já foi falado aqui na apostila, Amã, mas temos um segundo. Tio de Esther, Mardoqueu. Também tinha um outro nome, de acordo com a tradução de algumas bíblias, você não vê como Mardoqueu, vê como outro nome. Alguém tem ideia mais ou menos? Alguém já leu? Porque depende de você. Se você tem 2, 3 traduções da Bíblia, em uma delas você vai encontrar Mardoqueu e na outra um outro nome, também começando com M, mas não é Mardoqueu. Ninguém tem ideia? Mordecai. Se você tem na sua casa 2 ou 3 traduções da Bíblia Sagrada em português, eu lhe garanto que em uma delas, pelo menos, vai estar a variação, Mordecai. Vai estar Mardoqueu, talvez se você tiver 3 Bíblias, preste atenção. Se você tiver 3 Bíblias, provavelmente 2 delas vai trazer, ou vão trazer Mardoqueu, e uma delas vai trazer Mordecai. Isso é importante, porque trata-se da mesma pessoa. Mardoqueu é a forma hebraica e Mordecai é a forma aramaica. Aramaica. Isto. O livro de Esther, está aqui nosso irmão Jonatas fazendo um comentário bem apropriado, né? É um livro, este livro aqui, a História de Israel. Coloque um pouquinho mais próximo da tela, irmão Jonatas, por favor. Isso. Segure aí que eu vou fazer um pin. Um momentinho só que eu vou fazer um pin. Estão vendo? Isto. Quantos estão vendo esse livro aqui?
Eu aproximei ele bem pertinho e isto. Recomendo. Depois nos faça a bondade, irmão Jonatas. Depois, com calma, fotografa e posta no grupo. Excelente este livro. Obrigado, irmão Jonatas. Excelente este livro. Vai lhe ajudar a entrar na profundidade da história de Israel. Eu tenho as duas edições dele, né? Uma bem antiga e uma recente de 2020, certo? Muito bom. Se você quer entrar na profundidade, este livro não tem outro, não tem outro. Excelente mesmo. Vai lhe ajudar a ter a visão bíblica e histórica apurada da história de Israel. Perfeito. Vamos para o ponto número 6. Período da restauração. Esse período é abrangido pelos livros de Esdras, Neemias e Ester. Embora a história de Ester tenha se passado fora da Palestina, como acabamos de falar, a história de Ester aconteceu na Pérsia. Sob o domínio de Zorobabel, 42 mil judeus retornaram a Jerusalém no ano de 536 a.C. para reconstruir o templo. A política religiosa de Ciro era bastante branda, permitindo que cada povo adorasse seus próprios deuses. Ele mesmo incentivou e financiou o retorno do povo para Israel e a reconstrução do templo, algo anormal. Nenhum chefe, nenhum governante estrangeiro, quando submetia ou subjugava a uma nação, se dava o luxo de financiar nada para a nação subjugada. Mas se você lê com atenção, anote aí, ó, se você lê com atenção o capítulo 45 do livro do profeta Isaías, Deus usa Isaías para dar o que Ciro faria 276 anos depois, porque lembre-se que Isaías profetizou no ano de 708, e somente 276 anos depois da profecia de Isaías 45 é que nasce Ciro. O quê? Ciro não era nascido no momento da profecia, em 708 a.C., né? Ele vai aparecer no cenário 276 anos depois, quando nasce. E a descrição que Deus dá para Isaías sobre Ciro é impressionante. Impressionante. É como fosse uma fotografia do que Ciro faria em favor da nação de Israel. Por isso que eu estou aqui reiterando ou enfatizando isso, porque com respeito à financiação da reconstrução do templo, até isso, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45, você vai ver, né, como Deus coloca as coisas de uma maneira que assusta, porque nenhum rei, quando subjugava uma outra nação, se dava o luxo de financiar qualquer coisa para a nação subjugada. Mas ali na questão de Israel foi completamente diferente. Ciro, desculpa, em 458, como disse, o sacerdote Esdras, Todavia, devido às oposições, o trabalho é interrompido e a obra só volta a ser realizada 17 anos depois, em 520 a.C. Vocês se lembram quem foram os grandes opositores das obras da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém? Sanballat e Tobias? Só eles? Um total de 4. Sanballat e Tobias foram os dois principais, mas nós tivemos 4. Esdras. Não, Esdras... não. Os 4 opositores. Sanballat e Tobias foram os principais, sem dúvida nenhuma. Todo mundo se lembra. Sanballat e Tobias, mas nós nos esquecemos pelo texto bíblico que 4 foram os enormes opositores, sem olhar, claro, no texto bíblico. Vamos ver se alguém se lembra. Se alguém se lembrar, eu dou... Hein? Gessen ou Gerson, não... Gesser é um deles. E o quarto? Sanballat, Tobias, Gesser o árabe e a profetisa Noadias. Anote aí.
Zambalat e Tobias são os principais. Aí vem Gesser, o árabe, e a profetisa Noadias. Eu conheço uma pastora chamada Noadias, né? Aí eu brinco com ela, sabe o significado do seu nome? Ela fica vermelha, igual assim, microfone. Porque foi ideia do pai dela, né? Você vai se chamar Noadias. Puxa vida, justamente um dos inimigos de Esdras e Neemias não pegou bem, né? A profetisa Noadias. Tá? Foram 4 os personagens que se opuseram à reconstrução dos muros. Então, essa oposição durou 17 anos. Os muros foram reconstruídos em um pouco mais de 50 dias, mas não o templo. O templo sofreu problemas. Sim, senhora. Pastor, esses aqui que o senhor está falando aqui é que foram contras, né? Sim, foram os 4 grandes opositores Tá que certo. tentaram opor-se à construção tanto dos muros como do templo. Apesar de toda a oposição, os muros conseguiram, sim, ser reconstruídos em 53 dias, mas as obras do templo ficaram embargadas por Tá certo. 17 anos, não é? Aí, em 520 a.C., aparecem quem no cenário? Os profetas Ageu e Zacarias, e começa a animar o povo. Em 458, chega a Jerusalém o sacerdote Esdras, com 1.755 judeus. Esse sacerdote zeloso e instruído terá um enorme papel na história judaica. Ele está diante de uma nação quebrantada, que viu os efeitos terríveis de sua idolatria, e, portanto, estão prontos para receber forte instrução das Escrituras. Voltando um pouquinho no tempo lá, no ano de 445 a.C., Jerusalém recebe um novo reforço espiritual com a chegada de Neemias, que reconstruirá os muros da cidade e restaurará suas portas. O muro é reedificado e começa um grande avivamento no meio do povo. Provavelmente o ministério do profeta Malaquias deu-se nesses dias, durante uma saída de Neemias para a Pérsia. Mais tarde, em 432 a.C., Neemias retorna à Pérsia definitivamente. Pouca gente sabia disto, acredito até vocês, que Malaquias foi contemporâneo de Neemias e de Esdras. Quem sabia disso? Que Malaquias conheceu Neemias e Esdras. Alguém sabia disso? Não? Talvez é uma novidade. Olha que interessante. E Malaquias, ali naquele contexto histórico, participou desse grande mover de Deus, ou seja, a nação volta a florescer espiritualmente e dar uma importância maravilhosa à palavra de Deus. É importante deixar claro que no tempo de Neemias e de Esdras, acontecem 2 coisas que marcaram a história tanto do judaísmo como a história do nosso cristianismo. Primeira coisa, Neemias e Esdras foram os responsáveis pelas bases da escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical, como conhecemos hoje, tem lá atrás as bases na pessoa de Neemias e de Esdras, ou seja, a questão do estudo bíblico, da investigação da Torá, né, dos manuscritos hebraicos, começa sob a influência de Esdras e Neemias. E o rabinismo, né, a escola de rabinos, começa exatamente no mesmo período. Então, observe a contribuição marcante que Neemias e Esdras deixam, tanto dentro do judaísmo, ok? Da religião judaica, como dentro do nosso próprio cristianismo, dando a influência ou as primeiras bases da escola bíblica dominical. E Malaquias, de quebra, não é? Entra no meio para reforçar esse avivamento que a história bíblica, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, a história bíblica considera avivamento um mover de Deus ocasionado por quê? Elemento, Bíblia, palavra de Deus. Hoje é muito normal, infelizmente, muito comum nas redes sociais atribuir-se avivamento
a manifestação dos dons espirituais. Biblicamente errado. Nenhum avivamento bíblico está conectado 100% diretamente com manifestação dos dons. A manifestação dos dons é uma consequência, é um suplemento, é um aditivo, entendem? A base de um verdadeiro avivamento bíblico é o povo se voltar de cabeça para aqui, ó. E a nação estava divorciada, separada das escrituras sagradas por mais de 25 anos. Os dons seriam como se fossem as consequências, né, pastor? Isto. Não podemos... Hoje eu vejo um gravíssimo erro, eu falo com profundo respeito, não estou aqui na condição de dono da verdade, estou indo pela Escritura Sagrada. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Eu estou indo pela Escritura Sagrada. Se a gente for trabalhar na linha cronológica, teológica, ponto a ponto, da Sagrada Escritura, o verdadeiro avivamento bíblico tem que ter como base o retorno do povo para a Bíblia, para a palavra revelada escrita de Deus. Manifestações de curas, sinais, prodígios, maravilhas, batismo no Espírito Santo e os demais dons são meras e automáticas consequências. Mas hoje se inverte a ordem, hoje se atribui basicamente a causa do avivamento os dons. Errado. Os dons não são causa, são consequência. Isso aqui é causa. E pelo fato dessa causa não ser considerada, o avivamento está atrasado. O último avivamento que ocorreu na história, biblicamente falando, se a gente for colocar nos moldes bíblicos, foi no tempo de John e Charles Wesley, na Inglaterra, na base de 1787. Até mesmo aquele movimento em Topeka, Kansas, em 1904, depois na Azusa Street, em 1906, biblicamente não é considerado um avivamento, foi um despertamento dos dons espirituais. Porque desde John Wesley nós não vemos nenhum povo, nenhuma nação, nada, nenhum povo que tenha se voltado de cabeça para o cumprimento deste livro. É triste dizer isso. Os morávios foram, por exemplo, se você estudar a história da igreja na Idade Média, os morávios, isso no século XII, no século XIII, foram, digamos, tocados pela restauração do estudo bíblico. Isso no século XII, século XIII, no interior da Itália, na atual República Tcheca, Áustria, Suíça. O povo tinha um calor de Deus no coração para estudarem 24 horas a palavra de Deus. Claro, quando o povo se lança a estudar a palavra, acontece aquilo que está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então está registrado nos anais da igreja da Idade Média. Milagres em grande proporção eram desencadeados, sobretudo curas e salvação de muita gente. Devido a esse movimento é que a Igreja Católica se sente super incomodadíssima, e eles aguentam os morávios até no início do século XIV, quando eles não aguentam mais, que a Igreja Católica se sente ameaçada em perder o seu lugar, né? Isso você vai descobrir quando estudar a história da Igreja, né? Que é uma outra matéria que nós vamos ter adiante. O que acontece? Começa a Inquisição. Então a Inquisição é um movimento que a Igreja Católica cria com o objetivo de sufocar os avivamentos bíblicos. Começa com a Inquisição Espanhola, que foi a pior de todas, né? Debaixo de um frei franciscano chamado Tomás de Torquemada, né? Ele arrebenta em jogar na fogueira a mais de 1
1 milhão de judeus e a 700 mil cristãos na Espanha. Torquemada não fica apenas na Espanha, mas ele vai na Itália, Portugal, faz um arraso. Estranhamente, Deus permitiu com que a Inquisição sufocasse por alguns anos o movimento do Espírito Santo. Quando Lutero, em 1517, se levanta, e ninguém consegue calar Lutero. Aí ele faz um movimento poderoso que só começa a ser sufocado em 1546, quando o Concílio de Trento, uma cidadezinha no norte da Itália, lança, né, o Concílio de Trento, e aí, de uma certa forma, sufoca um pouco, né, o avivamento que já estava dominando a Europa por causa de Lutero. Mas John e Charles Wesley, em 1787, acende de novo essa chama e o povo volta a estudar a palavra de Deus. Mas a gente vai estudar isso com detalhes na matéria A História da Igreja, só no bacharel, essa matéria, a História da Igreja. Mas nós estamos estudando a história de Israel, só para vocês terem uma visãozinha, né, que tudo começa lá atrás com a nação de Israel. Número 2. Pastor, Sim. por exemplo, no caso de Jonas ali houve um avivamento na ilha de Nínive? Repita, por favor. No caso, por exemplo, no caso de Jonas ali, houve um avivamento na ilha de Nínive? Vamos fazer aqui algumas correções. Nínive nunca foi uma ilha. Jamais. Não, em Nínive... Nínive. Nínive foi uma cidade, a maior cidade do Império Assírio. Mas faça essa correção. Nunca, Sim. jamais, Nínive pode ser considerada uma ilha. Uma cidade à beira do rio Eufrates, ok? Sim. Isso é importante para nós não fazermos confusões geográficas. Número 2, os assírios, no tempo de Jonas, foram considerados os piores inimigos de qualquer nação. Quando estudamos a história dos ninivitas, ou melhor dizendo, dos assírios, nós vamos descobrir que os ninivitas tinham por hábito, quando eles invadiam seus inimigos, eles amarravam em uma estaca, ok? Os Sim. seus soldados eram treinados a cortar a primeira, a segunda e a terceira camada da pele. O processo era estranho. Se pegava uma faca ou uma adaga bem afiada e se colocava nessa partezinha que está na unha, né, do dedo médio. E eles tinham uma técnica que eles puxavam para trás e começavam a descascar em carne viva o camarada como fosse uma casca de banana. Ia fazendo assim, do alto a baixo. E No depois caso que deles, houve faziam uma isso... transformação, então. Não, essa é a razão pela qual Jonas não queria de jeito nenhum ir para Nínive pregar salvação para eles, porque Sim. os ninivitas eram cruéis aos extremos. Eles faziam isso com qualquer pessoa que eram subjugados como seus inimigos. Quando se Sim. tratavam das mulheres grávidas, quando eles terminavam de usar este ato que chama-se escalpelamento, eles com lanças atravessavam o ventre e o feto, fazendo com que a mulher sofresse horas a fio sangrando. Era uma coisa terrível. Jonas sabia desse Sim. procedimento crudelíssimo que os ninivitas tinham por hábito, porque era a forma que eles usavam para impor a sua autoridade, intimidar as nações. Quando Deus diz, Jonas, vai lá, fala da minha salvação, do meu amor, porque tem gente que eu quero salvar ali. Jonas, o quê? O Senhor está brincando, ó. Jonatas, pernas para que te quero. Vai lá para Jope, né? Uma cidadezinha à beira do Mediterrâneo, compra um bilhete e vai para a Espanha, né? Pega um barco, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que Jonas pregasse misericórdia, pregasse arrependimento, pregasse um despertamento sem precedentes. E a história vocês sabem, né? A desobediência de Jonas levou com que ele fosse lançado ao mar, um grande peixe o traga e o joga de volta à praia, quando então Deus dá a ele a segunda oportunidade. E nessa segunda oportunidade... No caso de Nínive, então houve um despertamento. Sim, porque vou repetir,
avivamento, no sentido bíblico, está ligado à escritura escrita e revelada. Sim. Ali houve um despertamento Despertamento. para o arrependimento, que diz tá. a escritura. Vamos lá no livro de Jonas, só para deixar essa partezinha bem clara e está dentro da matéria. Vamos ao livro de Jonas. Porque quando a gente pega o bonde andando no meio do caminho, dá problema. Livro de Jonas é um dos menores livros dos profetas menores, mas tem um conteúdo tremendo, tremendo. Vamos ler o capítulo 4, ele é pequenininho, tem 11 versículos. Peço, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Tem 11 versículos, vamos lê-lo todinho. Eu estarei usando a tradução da edição contemporânea, porque eu estou aqui usando a minha Bíblia Thompson. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Tarsis seria Espanha, nos dias de hoje. Eu sabia que és Deus clemente. Olha a cara de pau, se eu posso assim dizer, desculpe essa expressão. A cara de pau do profeta, ele fez tudo premeditado. Olha que coisa estranha. Ele não foi nada inocente. Ele saiu fugido, mas já sabe. O que ele sabia da parte de Deus? Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e que te arrependes do mal. Em outras palavras, Jonas queria que o povo se arrebentasse. Jonas queria que fosse todo mundo para o inferno com casca e tudo. Jonas não queria ver a salvação. Jonas era um profeta vingativo. Percebam? E nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos pastores, líderes vingativos, não amantes da salvação das almas dos seres humanos. Versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Profeta Dodói, ó, além de vingativo, era Dodóizinho, não fez a vontade do profetinho, ai, ui, mimi, cheio de mimi, né? Igualzinho hoje alguns servos de Deus, né? Muito delicadinhos, se não faz a vontade do profetinho, do servo, ai, ui, que coisa ridícula, né? E aqui vemos no exemplo de um homem que parecia ser um camarada sério, um camarada com uma postura madura, né? Mas tudo mimi. É interessante que isso aqui é antigo, né? Não é como nos dias de hoje que a gente vê homens de Deus que a gente pensa, olha, uau, o camarada é sério, o camarada tem uma postura ética lá, mas lá no fundo, é um tremendo de um caprichoso, crianção espiritual. Verso 4, o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Mas Deus também não deixa por menos não, né? É razoável essa tua ira, porque em outras palavras, se a gente for colocar na linguagem atual, tem um pouco de vergonha na tua cara, rapaz. Você já é crescido. Você é crescido. Eu te chamei para glorificar o meu nome e não para me envergonhar, né? Então, nos dias de hoje, eu diria: toma vergonha na tua cara. Mas aí na linguagem antiga, né? É razoável essa tua ira? Versículo 5. Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. E ele fez uma barraca. Olha só a estratégia, que negócio estranho, né? Ali fez uma barraca e assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Mas que camarada difícil! Ele queria ver a cidade se arrebentar, ser destruída, aniquilada. Ele era vingativo, não amava as almas. Versículo 6, aí parece que Deus está brincando com a irresponsabilidade e a frieza de Jonas. Então o Senhor fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Olha, o profetinha estava todo dodói, mas aí Deus vem na sua misericórdia, faz crescer do dia para a noite uma boboreira, cresce, e cresceu rápido, tanto que cresceu a ponto de fazer uma grande sombra, porque se supunha que fazia um calor ali insuportável.
Verso 7. Deus, porém, enviou um bicho. Deus parece engraçado, né? Tem senso de humor. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e ela se secou. Verso 8, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer e disse, melhor me é morrer do que viver. Deus estava testando, né, a perseverança e a fé daquele profeta ingrato, vingativo e reclamão. Verso 9, então disse Deus a Jonas, acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? De novo, né? Eu tô com vergonha na cara. Coloquei a boboreira para te proteger, para te amparar do calor, e tu tá reclamando que eu eliminei essa boboreira em menos de 24 horas? Disse ele, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte, respondeu Jonas. Verso 10, aqui que eu acho lindo demais, ó. Disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. Olha o verso 11. Em Nínive, há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não é de eu ter compaixão dessa grande cidade? Foi encontrado um registro histórico numa escavação arqueológica em 1964, nas cercanias da antiga Nínive. E esta foi um jarro que tinha um rolo, né, todo de peles de cabra, e havia o seguinte registro escrito em Parshá. Parshá era um dialeto falado nos tempos do profeta Jonatas. Esse pequeno rolinho, né, todo escrito em peles de cabra, nesse pergaminho tinha os seguintes dizeres. Nínive, na ocasião de uma iminente tragédia, contava com 138.884 habitantes. Naqueles tempos, um profeta estrangeiro veio pregando arrependimento diante da destruição que seria causada pelo seu Deus. Mas aquele profeta estrangeiro, ao falar da mensagem de salvação do seu Deus, todos, começando do rei até mesmo os animais, colocaram um saco de pano, jejuaram, choraram, gemeram, se arrependeram, e Nínive foi poupada. Este é um registro paralelo ao que está escrito na Escritura. Então, por esse registro, a Bíblia diz, né, mais de 120.000. Estão observando? Mas esse registro histórico diz 138.000 e alguma coisa. Então, Deus poupou uma cidade, uma metrópole, tudo por causa de uma pregação. Aonde eu chego com isso? Deus pode salvar cidades hoje. Como não? Desde que haja alguém que se coloque na brecha para proclamar a mensagem de arrependimento. Ninguém merece a salvação. Imagine se Deus hoje, um exemplo, tá? E pode acontecer, por que não? Deus é soberano, Deus usa a nossa irmã Terezinha, Deus decide, amanhece a irmã Terezinha, amanhece num fogo, numa labareda, e Deus falando, Terezinha, você vai proclamar minha mensagem de salvação para salvar Debberry. Você está brincando. Mas se ela não for como o profeta Jonas, ela vai ser obediente. Ela vai se levantar, vai para um ponto estratégico da cidade, vai falar da mensagem de salvação. Não sei por quanto tempo, mas a cidade pode ser salva, porque Deus quer. Ou Deus chamou Rodney, né, que está aí, usa o nosso irmão para proclamar a salvação para Waterbury. O Rodney, a princípio, vai dizer, Deus errou o endereço. Deus errou, mas Deus não erra endereço não, gente. Jonas, mais obstinado, mais sem vergonha, mais cabeça dura, não tinha.
Ou você acha que Deus vai usar os perfeitos? Deus não vai usar os perfeitos, mas estava na brecha. Não se assuste se Deus vai usar você. E você pode estar na brecha, mas lembre-se, nenhum de nós estamos aqui num estado de perfeição. O que é brecha? Disposição. Deus pode pegar o irmão Wilson numa dessa para proclamar uma mensagem de libertação e salvação na área de Everett, Malden e Somerville. E aí? E se essas 3 cidades se convertem para Jesus? O irmão Wilson vai dizer, não, não vou, eu não sou ninguém. Irmãos, a soberania de Deus é uma coisa muito maravilhosa e ele escolhe a quem quiser. Ouvi um testemunho há 2 meses atrás de um missionário que estava em Nova Delhi, já há 26 anos. Só tinha ganho 6 pessoas para Jesus. E Nova Delhi é uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. Presta atenção, ele estava ali já há muitos anos e só tinha ganho 6 almas. Estava há 25 anos em Nova Delhi, é a principal cidade da Índia. Quando o Espírito Santo fala com ele, vá agora para Madras. E ali eu tenho almas para salvar. Mas em Madras é uma outra grande cidade, bem no sul da Índia, que tem em torno de 6 milhões de habitantes. E ali, por conhecimento dele, tinham 32 missionários. Não, eu não vou fazer nada lá. Lá tem 32 missionários. Mas eu quero a você. E você vai proclamar a minha mensagem por 8 dias. E eu vou salvar muitas almas. Resumindo, ele resistiu, por fim entendeu que ele estava no mesmo espírito do profeta Jonas. Acabou indo para Madras. Deus disse, você vai ficar no centro da cidade, vou proclamar 8 dias o meu evangelho. E eu vou salvar muita gente aqui. Ele proclamou. Isso não vem na mídia, isso não vem nas redes sociais, isso não vem no Facebook, no Instagram, para você fazer isso aqui, porque isso fica bem jogado no oculto, né? Mas eu tive acesso a essa informação há 2, 3 meses atrás. Aconteceu em fevereiro desse ano. Esse homem pregou 8 dias, quase sem dormir. Ao final de 8 dias, ele pergunta, Senhor, não aconteceu nada. Você pensa, quando você estiver arrumando as suas malas para voltar para Nova Delhi, eu vou fazer um vento correr, de oeste para leste. E ali você vai ouvir sobre a minha salvação. Ele pensava que estava doido. Estava no hotel arrumando as malas dele. Quando ele estava descendo as escadas do 2º andar para o térreo, um grande vento oriental. Isso foi um fato que aconteceu em fevereiro desse ano. E ele não entende nada. É apenas um vento. Quando ele chega em Nova Delhi, 14 horas viajando de ônibus e trem, ele ouve uma notícia alvissareira de que milhares de pessoas estavam entregando as suas vidas em várias igrejas da cidade de Madras, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, por causa da pregação de um homem que ficou no centro da cidade durante 8 dias. E aquele homem era aquele missionário que não estava acreditando que Deus poderia salvar vidas. 193.211 almas se renderam em 4 dias aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele não faz o que quer e como quer. E quem é você para dizer, não, a mim o Senhor vai me usar? Ele te usa e vai te usar segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia. Vamos ao período 2, período intertestamentário. Temos 18 minutinhos ainda para a nossa aula terminar. Foi do tempo de Malaquias, 420 a.C., até o nascimento de Jesus. Durante esse período, Israel esteve primeiramente sob domínio persa, depois grego e, por fim, o jugo romano. Após Malaquias, não houve mais manifestações proféticas ou livros inspirados. Segundo a matéria de bibliologia, como é chamado esse período? No qual Deus não fala através de mensagem profética à nação de Israel. Como se chama esse período?
Essa matéria nós passamos em bibliologia, não é possível que dê um branquinho rápido aí na cabeça de vocês. Eu não escutei, não, pastor? Como é que é? Interbíblico. Deus fica 400 anos sem falar à nação de Israel através de profetas ou de livros inspirados. Período interbíblico. Período interbíblico ou silêncio profético. Silêncio profético. Período interbíblico ou silêncio profético. Nesse período de 400 anos, nenhum profeta se levanta. Deus não levanta nenhum profeta e nenhuma obra inspirada pelo Espírito Santo vem à tona. Porém, os livros de 1ª e 2ª de Macabeus falam desse período. Embora lidos e reverenciados, jamais foram aceitos como canônicos, quer pelos judeus, quer posteriormente pela igreja. O que quer dizer livros canônicos? Vamos lá, se alguém se lembra. Estou puxando lá do baú da bibliologia. O que significa livros canônicos? O cânon bíblico foi no concílio que eles decidiram os cânones, né, os livros como sagrados. Livros aprovados, não, pastor? Aprovados, autenticados pela inspiração do Espírito Santo. Então, a palavra canônico tem como sinônimo aprovado, inspirado, certo? O que o Joubert falou faz sentido, né? Porque houve um concílio da igreja que os reconheceu como livros canônicos, ou seja, o Joubert falou o sentido histórico da canonização desses livros. Entretanto, guarde bem essa palavra, canônico, quer dizer aprovados, autenticados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa importante é deixar claro que o último profeta reconhecido na Bíblia do Antigo Testamento, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 13, foi João Batista. Foi o último. Mas em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma exceção. Um profeta aparece no cenário, mas ali é a única exceção. E depois desse profeta, ninguém mais aparece. Quem foi esse profeta? No Novo Testamento. Estão me compreendendo? A Bíblia diz claro que João Batista foi o último profeta nascido de mulher, na transição Antigo-Novo Testamento. Entretanto, no Novo Testamento, parece que cai de paraquedas mais um profeta. Mas ele vem cumprir um papel totalmente diferente, um papel especial. Tão especial que ele não tem um tempo longo de ministério, não se destaca muito, mas ele vem para cumprir um propósito. E tanto da maneira que ele veio rápido, sai rápido das páginas do Novo Testamento. E depois nem outro profeta aparece mais. Ágabo, não estamos lembrados? Profeta Ágabo. O profeta Ágabo vem para fazer aquilo que nós ouvimos hoje, né? Essa é outra coisa que eu não quero entrar em detalhes, os chamados atos proféticos. Infelizmente, hoje eu vejo igrejas que se baseiam muito em atos proféticos. Espera aí. Vamos partir de um princípio. Os atos proféticos não são coisa elaborada por homens, são coisas determinadas por Deus. Não são rituais, são situações que esporadicamente o Espírito Santo trazia à tona para revelar uma verdade espiritual. Por isso, as igrejas que hoje realizam os chamados atos proféticos, elas não estão seguindo o cronograma bíblico, porque a repetição de atos proféticos não existe. Primeiro, não há nenhuma orientação bíblica, nem da parte de Jesus, nem da parte dos apóstolos, para continuidade ou repetição de atos proféticos. Segundo, os atos proféticos aconteciam no Antigo Testamento como representação das sombras das coisas que apontavam para os bens futuros. Temos que levar muito isso em consideração.
O Antigo Testamento é cheinho de atos proféticos, só que eles tinham uma função. Qual era a função? Eles eram sombra. Lembra esse texto lá na carta aos Hebreus? Eles eram sombra dos fatos que iriam acontecer aonde? Lá no Novo Testamento, no futuro. Tá? E o último ato profético que vemos estranhamente acontecendo dentro do Novo Testamento é através do profeta Ágapo. Então, quem hoje insiste que esse tipo de ritualismo, de atos proféticos dentro da sua igreja, infelizmente, está distorcendo a Escritura Sagrada, porque não tem base no Novo Testamento em mantê-los como algo ritualístico. Do contrário, bate na tecla. Só você analisar isso. Do contrário, Jesus seria a primeira pessoa que daria instruções detalhadas, como fazer um ato profético na sua igreja, né? O apóstolo Paulo seria a segunda pessoa nas suas 13 cartas em deixar bem instruído como manter os atos proféticos na sua igreja. Aí a gente parte do seguinte princípio: nem Jesus, nem o apóstolo Paulo deixa nenhum tipo de orientação para a perseverança ou a manutenção daquilo que hoje algumas igrejas chamam de ato profético. Não existe isso. E se existe, que infelizmente existe, claro, eu infelizmente já ministrei em várias igrejas, é uma má interpretação e uma distorção das escrituras sagradas que em alguns casos pode levar até a graves e aberrantes heresias. Vamos lá. Mais 10 minutos para terminarmos. Como o período interbíblico é dividido? Ele é dividido em 4 períodos, na verdade, 5 períodos. O período persa, o período grego, o período egípcio, o período sírio, o período macabeu e o período romano. É o período mais longo, foram 400 anos. Então, meu Deus, 400 anos muito, muito prolongados. O persa vai de 539 a 333, embora, na verdade, comece em 420, mas tem a base, vem lá do persa. Quando Alexandre o Grande entra em Jerusalém é recebido pelo sumo sacerdote Jadua. A política religiosa persa era de respeitar os deuses dos povos conquistados. Por isso, Ciro, após conquistar a Babilônia, permitiu aos judeus retornarem a Jerusalém e reconstruir seu templo, bom como levar de volta os vasos sagrados que haviam sido levados por Nabucodonosor. Como resultado disso, há uma grande consolidação do judaísmo por essa época. O cativeiro curou os judeus da idolatria, definitivamente. Sob a liderança de Esdras, o estudo da lei dos profetas foi instituído dentro de lugares específicos, chamados de sinagogas. Anote aí, Esdras e Neemias. Eles são os que dão a base da constituição das sinagogas. E as sinagogas é local de estudo bíblico até o dia de hoje. Como o templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, então as sinagogas elas assumiram um papel quase que substitutivo, não é, na vida religiosa judaica, com exceção dos sacrifícios. Na sinagoga se adora a Deus, na sinagoga se louva a Deus, na sinagoga se ensina a Torá, ou a Escritura Sagrada, ou o Antigo Testamento. A única coisa que não se pode fazer dentro de uma sinagoga são os sacrifícios. Por isso que o terceiro templo vai ser levantado pelo anticristo, breve, para a restauração dos sacrifícios. Mas lembre-se que na ocasião, quando o templo de Zorobabel ele estava de pé, não é? Isso veio até o tempo de Herodes, o templo de Jesus, funcionavam os dois ao mesmo tempo, sinagoga e templo, sinagoga e templo. Função das sinagogas, eles se ocupavam do ensino da Torá, do Antigo Testamento. Função do templo, apresentação de sacrifícios ao Senhor e também assumia o papel de adoração. O templo foi destruído definitivamente pelos romanos em 70 depois de Cristo e aí as sinagogas tomam
o cenário da religiosidade do judaísmo. No geral, foi um período calmo para os judeus, exceto por certas brigas internas pelo cargo de sumo sacerdote. Por causa disso, o governo persa teve que intervir. Devastaram a cidade, impuseram pesada multa e perseguiram os judeus por algum tempo. Também foi no final desse período que surge o culto rival dos samaritanos. Tá aí, irmãos? Os samaritanos aparecem no período persa. E aí começa a rivalidade entre judeus e samaritanos. Por quê? Porque quando Israel volta ali, depois que os assírios levaram a nação para o cativeiro, né, nas mãos dos assírios, eles encontram a terra devastada. Mas depois dessa devastação, quando o povo volta do cativeiro, eles vão encontrar quem? Os samaritanos tomando conta do lugar, não apenas do território que antes fora devastado pelos assírios, mas os samaritanos levantam cidades, impõem a sua cultura, impõem o aramaico como seu idioma. E por quê? Porque os reis da Síria colocaram os samaritanos no espaço que dantes pertencia à nação de Israel. Aí começa a rivalidade entre judeus e samaritanos. O povo grego começa com a entrada de Alexandre o Grande em Jerusalém no ano de 333 a.C. Durante o cerco de Tiro, Alexandre solicitou a ajuda dos judeus que se recusaram a terem uma aliança com os persas e serem fiéis a esta aliança. Após destruir a cidade de Tiro, o general macedônico marchou contra Jerusalém, mas foi recebido com flores pelos sacerdotes. Flávio Joséfo, o historiador judeu, nos conta, olha só que interessante, eu vou ler essa parte que é muitíssimo chamativa. Quando este ilustre conquistador, Alexandre, tomou esta última cidade, Gaza, ele avançou para Jerusalém, e o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia a sua cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grande perigo, recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhes sacrifícios. Deus apareceu-lhes em sonho na noite seguinte e disse-lhes que fizessem espalhar flores pela cidade, mandar abrir todas as portas e revestido de seus hábitos pontificiais, com todos os santificadores também assim revestidos e todos os demais vestidos de branco ao encontro de Alexandre, sem nada temer do soberano, porque ele os protegeria. Os fenícios e os caldeus que estavam no exército de Alexandre não duvidaram que na cólera em que ele se achava contra os judeus, ele lhes permitiria saquear Jerusalém. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, os sacrificadores revestidos de seus paramentos de linho, e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul adornado de ouro ia tirar sobre a sua cabeça, com uma lâmina de ouro na qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho, adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote a quem ninguém havia saudado. Então os judeus se reuniram ao redor de Alexandre e elevaram a sua voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e prosperidade. Mas os reis da Síria e os outros grandes que o acompanhavam ficaram surpresos de tal espanto que julgaram que ele havia perdido o juízo. Parmênio, que gozava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Não a ele, respondeu Alexandre, que eu adoro, mas a Deus, a quem ele e o ministro, porque quando eu ainda estava na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonho com estas mesmas roupas e me exortou a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu-me que ele estaria à frente de meu exército e me faria conquistar os impérios dos persas, porque jamais tendo visto alguém revestido com trajes semelhantes aos que com ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que não tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas, e todas as coisas suceder-se-ão conforme o meu desejo. Alexandre, depois de terem respondido a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacrificadores. Caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo, ofereceu sacrifícios a Deus, da maneira como o sumo sacerdote lhe dissera deveria fazer.
O soberano pontífice mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era de quem a profecia fazia menção. E Alexandre ficou muito... Isso é lindo demais, gente. Está lá no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel. Se quiser anotar, Daniel 7 e Daniel 8. Fala exatamente de Alexandre o Grande. Você não vai encontrar o nome dele, Alexandre o Grande, não. Mas você vai encontrar os feitos de Alexandre, o comportamento dele ao entrar em Jerusalém, como ele destruiu o Império Persa, para que então para que a escritura se cumprisse e ele se tornasse uma parte daquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Irmãos, o nosso Deus é o Deus da história. Ele controla a história assim, ó, na palma da sua mão. E ele se revela aos governadores, aos reis gentios, aos reis pagãos, como ele assim desejar. Deus usou a Ciro, um rei pagão, para tirar a nação de Judá do cativeiro babilônico. Da mesma maneira, Deus usou um rei pagão pela segunda vez para quebrar o seu governo, o seu domínio, o governo dos persas, para guardar o seu povo Israel e fazer cumprida a profecia que estava já registrada em Daniel capítulo 7 e capítulo 8. Isso que eu acabei de ler, tá? Se você não conhece a história dos judeus, de Flávio Josefo. Alguém já ouviu falar a história dos judeus? História dos judeus de Flávio Josefo? Faça um esforço para adquirir. História dos judeus, edições CPAD. Ali você vai encontrar dezenas de fatos bíblicos confirmados por este historiador judeu, que é a maior autoridade em história bíblica, né? São 5 os historiadores de calibre, de peso, que você pode ler os livros dele, que são livros autênticos, porque eles confirmam os fatos bíblicos históricos. O primeiro deles, Flávio Josefo. Segundo, o historiador grego Heródoto. Terceiro, o historiador chamado Eusébio de Cesareia. Depois nós temos Suetônio, historiador romano, e aí temos Plínio, outro historiador romano. Teríamos Heródoto, teríamos Filo, mas ficamos com 5 que confirmam com toda exatidão, confirmando a história da Bíblia Sagrada. Vamos fechar aqui virando a página 9. Mas com a morte de Alexandre em 323 a.C., o império, que então abrangia a Grécia e o Egito e todo o Oriente Próximo, foi dividido entre 4 de seus principais generais. A Ptolomeu coube o Egito, fundando assim a dinastia Ptolomaida. A região da Síria, que abrangia Israel, ficou sob o domínio de Seleuco, iniciando a dinastia dos Seleucidas. Ptolomeus e Seleucidas vão realizar inúmeras guerras com efeitos devastadores sobre os judeus. Na verdade, Alexandre, ao morrer, não tinha herdeiros legítimos, tinha muitos filhos bastardos, né, com outras mulheres que ele se envolveu, mas a mulher oficial nunca pôde lhe dar um filho herdado, um filho legítimo. Quando ele morre, ele deixa todo o seu império nas mãos dos seus 4 generais, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco, né? Os que mais se destacam são Ptolomeu e Seleuco. É o que nós vamos falar na próxima aula. Anote aí, da descendência de Seleuco é que vem o anticristo. Da descendência de Seleuco é que procede o anticristo. Aí nós chegamos à conclusão dos absurdos que estamos ouvindo hoje nas redes sociais. Como assim absurdos? É só para fechar aqui, para você entender que o que ouvimos hoje nas redes sociais chega a ser piadísticos, deixa-se absurdo, né?
como existem dezenas de especulações girando no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, que o genro do Donald Trump, o chamado Jared Kushner, seria o anticristo. Alguém já chegou a ver alguma reportagem nesse? Não tem cabimento, irmãos. O anticristo tem que proceder da descendência direta de Seleuco, número 1. O anticristo tem que ser um homossexual, Daniel 11:37. O anticristo tem que proceder de 2 descendências, uma descendência judaica e uma descendência muçulmana. Quando é da procedência judaica, vai ser judeu dos 2 lados e muçulmano de um lado. Como é que é isso? Gênesis 49, verso 16, 17, mostra que o anticristo do lado paterno vai vir da descendência de Dan, mas do lado materno virá de Judá. Também de quebra vai ser muçulmano, como já falamos, vai ser muçulmano. Então, tudo isso tem que ser olhado dentro desse panorama bíblico. E Jared Kushner não encaixa em nenhum deles. Primeiro, não tem descendência nem muçulmana. Judaica tem na 8ª geração, mas muçulmana não tem. Tem que ser homossexual, e o camarada não é homossexual. E tem que provar descendência de Seleuco. Ele não tem nada da descendência de Seleuco. Então, o que nós vemos hoje nas redes sociais? Especulações baratas, sensacionalistas e, infelizmente, distorcidas da Bíblia Sagrada e da história universal. Então, tudo isso tem que ser seriamente analisado e pesado. Sim? Qual que é o texto lá de Gênesis? Gênesis 49, que é? 49, 16, 17. Ali, como é normal do Antigo Testamento, nós vamos encontrar um jogo de palavras chamado hebraísmo, que apresenta víbora e serpente. E analisem com atenção que há uma característica que o texto é dado para a serpente e outra característica é dado para a víbora. Bem interessante. O que aprendemos ali? A característica atribuída à serpente é a primeira besta que sobe do mar, o anticristo. E as características atribuídas à víbora é a segunda besta que sobe da terra, o falso profeta. Uau! E aí teríamos que cair em escatologia. Só que só estou dando uma abertura bem levinha de leque, nada mais. Aí, para falar nisso, na sua profundidade, teríamos que entrar nos pormenores de escatologia. Nosso irmão Wilson, acredito que de todos que estão aqui, talvez o Gilberto também, é o que tem estado em alguns de nossos seminários de escatologia, nós temos debulhado esses detalhes que não são, né, falados com propriedade, não porque eu tenha a verdade, ou seja, o dono da verdade, mas é um tremendo de um quebra-cabeças para você entender a origem e a descendência do anticristo. Então, por favor, Jared Kushner não pode jamais ser candidato ao anticristo porque ele não se encaixa dentro dos parâmetros bíblicos básicos e nem qualquer outra pessoa. Uma coisa é certa, o anticristo já está trabalhando, já está atuando, está dentro da União Europeia e quando ele aparecer vai ser um choque. Porque ele vai aparecer travando um acordo de paz entre árabes e israelenses. E antes de fechar, só para você saber, a União Europeia, já na semana passada, na terça-feira, e essa notícia não tem sido ventilada nas redes sociais, só algumas emissoras europeias e asiáticas lançaram, tá? Que está para ser fechado um acordo de paz entre árabes e israelenses para a construção do terceiro templo. E isso poderia acontecer nos próximos meses, como máximo mais de 3 anos à frente. Como é que é? Isso é só para você ver que o processo da vinda de Jesus e da manifestação do anticristo está rápido demais, demais, demais. Não se espante de você um dia acordar de manhã e assistir alguém celebrando um acordo de paz
entre árabes e israelenses. Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Calma, para que se cumpra a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Anote esse texto, leia com atenção. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Eu vou terminar por aqui, só para deixar você muito incomodado. Já que estamos estudando a história de Israel, a escatologia faz parte. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Está dentro, né, do assunto, estamos estudando a história de Israel, né? E escatologicamente falando, esse é um texto que ele é pouco estudado, pouco explorado, pouco compreendido. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Aí você vai descobrir que estavam correndo rumores na igreja ou na cidade de Tessalônica que o anticristo já estava trabalhando. Por quê? Por causa do imperador Nero, que estava matando, perseguindo a milhares e milhares de cristãos. Então, os judeus ou os cristãos da época imaginavam que já era o anticristo, que já estava na terra com o seu braço forte, matando e desmandando. E correu esse rumor, o anticristo está aí. Quem é o anticristo? Nero. Nero está fazendo um escarcéu, está arrebentando, perseguindo e matando. E aí o Espírito Santo fala com Paulo. Paulo, avisa o meu povo em Tessalônica que não tem nada a ver, não. Diga a eles quais são as características dos dias que vão apontar a chegada do anticristo e o arrebatamento da minha igreja. Aí Paulo vai lá e recebe do Espírito Santo essa revelação. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso o quê? O arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes, pode anotar aqui, ó, o arrebatamento da igreja não vai acontecer. É o que diz o texto. Não é a denominação A, a denominação B, a denominação C que está me ensinando isso. É o texto. Alô, leia o texto e você vai concluir. Não é coisa da minha cabeça, não. Ó, aqui está bem claro. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isso, que isso? O arrebatamento da igreja. Aí você vai descobrir, lendo o versículo 2 e versículo 1. É a lei dos contextos. Se você não lê o contexto, você não vai interpretar corretamente o texto. Isso não acontecerá sem que antes venha o quê? 2 fatos na ordem cronológica. Qual é o primeiro fato? Para terminar aqui, gente, já são 10h10, eu quero terminar. Qual é o primeiro fato que nos mostra aqui no texto que só vai acontecer o arrebatamento da igreja depois de 2 fatos? Qual é o primeiro na ordem aqui? Por esse texto. Apostasia. Apostasia. Esse é o primeiro fato. O que é apostasia? Alguém pode me resumir em rápidas palavras? Apostasia. Afastar, abandonar a sua fé. Isso, afastar da fé, desvio da fé. Pergunto, hoje estamos vendo a apostasia com força dominando o planeta Terra? Estamos vendo ou não? Pastor. Eles estão deixando a verdade, estão abandonando a verdade. Hoje nós vemos centenas, não é julgar não, está na cara, centenas de igrejas se afastando da verdade, se desviando da verdade, misturando o mundo, o sacro com o profano, sacro e profano. Você não sabe o que é sacro e você não sabe o que é profano. São poucas as igrejas, sem julgá-las, por favor, são fatos bíblicos, sem julgar ninguém. Está difícil hoje você saber quem é sacro e quem é profano, porque em um bom número das nossas igrejas estamos vendo o profano e o sacro assim, ó, caminhando junto. Então, isso já está acontecendo. Apostasia. E o segundo acontecimento, qual é? Por esse texto, na ordem. O homem do pecado. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso é a ordem. A apostasia já está. E vai crescer mais ainda. Mas o homem do pecado, o filho da perdição, ainda não se manifestou. Quem é ele? O anticristo. De acordo com esse texto, ele não se manifestou visivelmente, mas só que isso aí já está acontecendo, né? Sim, ele está nos bastidores, mas o texto aqui diz que ele vai se manifestar. A palavra grega é phanerosos, que quer dizer apresentar-se em público.
Vamos fazer a exegese do texto? Temos que fazer a exegese. Ainda ele já está, mas ele ainda não se manifestou. A obra dele está aí, né? Isso que eu quero dizer. Mas ele ainda não se manifestou fisicamente, em público. Isso. E nós teremos o impacto de vê-lo antes que a igreja saia da terra. A igreja não passará pela tribulação, sem dúvida nenhuma, mas a igreja vai presenciar ele chegando. E aí teremos um curto espaço de tempo de estar preparados para sair fora, antes que o pior venha. Amém? O pior não vai me pegar, o pior não vai te pegar, o pior não nos vai pegar, mas nós vamos ver. E isso vai ser, digamos, o toque de misericórdia que Deus vai dar para a igreja se despertar. Lucas 18:8. Isso pode soar estranho, né? Jesus disse o quê? Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará nela fé? Não. Então, já que o número de arrebatados vai ser tão pequeno, então Jesus vai fazer alguma coisa para sacudir o pouquinho que tem na terra que vai participar do arrebatamento. Que Deus me ajude a você, ajude a mim, a estarmos sendo despertados para entrar dentro deste grupinho pequenininho. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que Deus nos ajude, que eu e você sejamos pertencentes a este grupinho de escolhidos. Vai ser um grupinho pequeno, mas vamos subir, gente. Nem que eu suba agarrado no rod, na perna do irmão Wilson, mas eu vou subir, eu creio que também você vai subir, eu quero acreditar que sim, amém, irmãos? Amém. Vamos agradecer a Deus, vamos terminar, passamos do horário, nos perdoe, a gente sentiu calor do Espírito aqui com essa temática, foi difícil apagar o calor, foi difícil, irmãos, vocês me conhecem, não tem como a gente segurar quando o Espírito traz o calor desta matéria. Próxima aula, então, na página 9. Não se esqueçam, por favor, não será prova, mas será esse questionário aqui, ó. Tem uma data já para entregar esse questionário. Eu vou fazer a postagem para confirmar a data, está lá na frente, mas não vai ter segunda data, não. Então, são 100 questões que você vai ter que entregar para mim. Se puder entregar antes, amém. Se não puder, vai entregar na data fixada. Eu vou fazer a postagem reconfirmando a data. Então, não será prova, será, então, trabalho, a entrega só das respostas. Você não vai me apresentar as perguntas. Aí você vai colocar os números. Digamos, tá aqui, ó, pergunta 69. Que motivou Raabe a proteger os espias hebreus? Aí, quando você colocar a sua resposta, você vai colocar 69 e a resposta, e assim por diante. Se você tiver dúvidas, fale comigo no meu privado. Vamos agradecer ao Senhor? Deus falou alguma coisa com você na aula de hoje ou não? Eu acredito que sim, falou comigo bastante. Nosso irmão Wilson Fernandes, por favor, com o seu áudio aberto, estará nos agradecendo pela aula de hoje. Obrigado, irmã Terezinha, irmão Wilson, irmão Lucas, Rodney, irmão Jonatas, irmão Jober, irmão Zandro. Alguns alunos hoje, infelizmente, tiveram que se ausentar, mas oxalá que na próxima aula tenhamos, se possível, todos presentes, né? Porque a próxima aula vai esquentar um pouquinho mais nessa matéria História de Israel. Irmão Wilson, nos agradecendo pela aula de hoje. Também queremos agradecer você que já fez o pagamento da sua mensalidade deste mês de agosto. Se você ainda não fez, por favor, não se esqueça. Você tem amanhã, tá? Quarta-feira, dia 29, e a quinta, dia 30. Se você fizer dia 31 por esquecimento, infelizmente, você vai ter que fazer com a sua multinha de $10. Se você quiser evitar a multa, apresente-nos uma justificativa, que não há problema, só justificar. Pastor, estou apertado, as finanças desse mês ficaram muito estranhas, e, enfim, e a gente pode negociar uma data mais à frente com ou sem a multa. Dependerá do aluno se comunicar conosco, ok? Então, se você já fez, amém. Se você não fez, pense com carinho. E se precisa apresentar uma justificativa, é só conversar conosco e, de acordo com o que você nos justifique, poderemos ou não lhe isentar a multa e negociar uma data à frente para o seu pagamento. Irmão Wilson Fernandes, por favor, nos agradecendo a Deus com a palavra de oração. Amém, oremos. Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, por essa aula maravilhosa, Senhor. Aleluia. Somos gratos por tudo aquilo que nós aprendemos essa noite, Senhor. Te peço, meu Pai, que venha nos fazer memorizar tudo aquilo, tudo que foi falado essa noite, para que possamos
ser bem-sucedido nas respostas do questionário, que é Graças imenso, te damos, Senhor, Pai. que nos assusta de momento, mas com a sua graça, com a sua misericórdia, nossa mente será aberta, nossa memória vai voltar para fora tudo aquilo que foi dito e foi ensinado. Abençoa, Senhor, nessa noite cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes, Senhor. Abençoa da mesma maneira aqueles que não, por algum motivo, não puderam estar aqui essa noite, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Bom descanso, excelente semana. Próxima semana não teremos aula, é Labor Day. Labor Day, não se esqueça, voltamos dia 11. Dia 11, Labor Day, geralmente não temos aula. Dia 11 estamos aqui de volta com a bênção do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Obrigado. Amém.